Boa noite, boa noite. Vamos lá, boa noite, Leônidas. E aí, professor? Ei, companheirada. Boa noite a todos. Vamos esperar o povo chegar, professor. Tá bom. Tô aqui ajustando a E essa imagem. música tá boa, professor? Tá linda, bota aí, vambora ver. Doutor Rafael, boa noite, buenas noites. Vamos lá, vamos lá. Tá só chegando amigo por aí, olha aí que coisa Vamos boa. chegando, Dona Zuleide, Ó, boa noite. chegou a chefa. Boa noite. Doutor Leônidas, doutor Leonardo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Hebe. Obrigado pela música, Hebe. É Binha que me ajudou. Mamãe. Ah, é? É. Bota mais música aí pra nós, rapaz, até o povo chegar. Esperando o povo chegar aí. Meire, boa noite, Meire. Obrigado. Ah, o Felipe Carneiro, ó, nosso amigo Doutor de São Felipe Paulo. Carneiro, grande potência da ultrassonografia musculoesquelética. Com certeza. Boa noite, Letícia. Doutor Matheus, boa noite. Matheus. Grande Matheus, boa noite, bem-vindo. Gente, quem a gente não conseguiu compartilhar, tem um aviãozinho debaixo aí debaixo do canto direito, aperta nele e faz e manda para os amigos aí que tem interesse de aprender o método de ultrassom, as suas correlações. E aí, Morris? E aí, Luiz? Tô aqui Doutor fazendo o que você tá mandando aí, ó. Vamos. Compartilha aqui com os amigos. Pronto. Mandei aqui para meia dúzia. Isso. Espera mais um pouquinho. São que horas aí, Morris? Rapaz, 21 horas. 21 A hora horas. certa. Vamos conversar? Vamos conversar? Opa! Vambora. Tô aqui para isso. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Repare não, que eu tô bonito hoje, viu? A mulher aqui deu um capricho, rapaz. Ó, o cara, rapaz. Tá bonitão, cara. Eu vou botar o fone para ver se fica... Faltou a gravatinha, viu? Borboleta, para ficar igual o nosso amigo Tulhão. É, Tulhão. Cadê Tulhão? Tá aí? Ah, deve estar por aí. Se não tiver, deve estar chegando. Com certeza. Estamos com 58 pessoas aí na live. Muito obrigado por todos estarem aí na sexta-feira, se entregando aí ao conteúdo. Quem é médico, quem não é médico. Muito obrigado, familiares, amigos, as nossas esposas. Espero que estejam nos assistindo. Priscilinha. Oi, Larinha. E a dona Zuzu, dona Zuleika. Gente, hoje o bicho vai pegar. Vamos ver se esse tal de ultrassonografia presta mesmo. Né, Morris? Ah, é verdade. Vamos testar esse negócio, né? Vamos testar esse negócio. Tem um povo que fala muito. Gente, vamos lá. Para os pacientes ou para os colegas médicos, para o pessoal aí da América Latina, buenas noites. Muito bem-vindo. Pessoal do Chile, da Argentina, meus estimados Peru. Amigos. Isso, o maestro Monres. Isso aí. Vamos lá. Hoje estamos em la América Latina, em la região andina, Argentina, Chile, Peru. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Bem, pessoal, para quem não conhece,
O professor Monris, tá? Médico, ortopedista, tá? Tem uma formação que eu poderia passar aqui 1 hora falando do currículo desse rapaz, mas eu vou encurtar. Médico, ortopedista, especialista em quadril, especialista em ultrassonografia, há 24, vai fazer 25 anos que já é professor de ultrassonografia a nível Brasil e a nível de América Latina. Uma das maiores referências hoje do Brasil e do mundo, tá? É uma frase que eu uso e não tenho medo de argumentar isso. Médico da pequenina Fisiogin, de onde já passaram mais de 10 mil alunos nesse período, tá? Inclusive tem vários aqui, até muito mais, né, Mões? Faustão! Uma pessoa emblemática, virtuosa, Obrigado, Luiz. semeadora de conhecimentos. Definitivamente um homem frugal, um homem muito bom, de um coração excelente. Bem, agradecer também em especial o Luciano da LSN Tecnologia, nosso parceiro, né, Mões? Está fazendo nossos posts. É verdade. É o responsável pelo nosso post nessas lives aí que a gente está oferecendo. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Luciano, depois posta aqui nos comentários que a gente vai fixar o teu site, tá, Luciano? Será um prazer oferecer essa disposição sua aqui para a gente. Queria pedir ao pessoal para compartilhar essa live com o maior número de pessoas, que acho que é um tema muito legal, é um tema de bastante contribuição para não somente a sociedade médica, mas sim também como a sociedade de pacientes, a nível de conhecimento, de interação, de questionamento do que hoje em dia nós podemos oferecer a nível de tratamento médico de ponta, hoje dentro da medicina. Iremos abrir para perguntas um pouco mais tarde, e o motivo dessa live é isso mesmo, tá? Levar um pouco de conhecimento, aguçar o que o pessoal nunca escutou de ultrassonografia para coluna lombar, ultrassonografia, mas como assim? Entendeu? Então, o motivo dessa live é esse, até mesmo os grandes especialistas que estão aqui nos assistindo, Dr. Charles, Dr. Rafael Campelo, pessoal lá daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, pessoal que eu tive o prazer de trabalhar com eles, para a gente sempre estar aprendendo juntos. E para descontrair, para a gente começar o nosso bate-papo, Monris, será que a ultrassonografia, aquela máquina, é a mesma máquina que faz exame de grávida, né? É a mesma máquina que faz exame de grávida, tá? A mesma. É a mesma, tá? Exato. Será que essa ultrassom serve para ver doença ortopédica? E que história é essa que existe um pé grávido em Goiânia? Essa história é antiga, rapaz. Aconteceu há 26 anos. A primeira vez que eu pedi um exame de ultrassom articular foi um exame de pé. E eu recebi do nosso colega auditor do plano de saúde um telefonema. Escuta aí, rapaz, você tá doido? Onde é que já se viu o pé grávido? Mal sabia ele o tanto que o ultrassom musculoesquelético ia crescer, né, Luiz? Pois é, então, para vocês verem aí o quanto é o pioneirismo desse rapaz na ultrassonografia, quando ninguém se falava em ultrassonografia musculoesquelética, ele já estava fazendo ultrassonografia de pé, né? E tá aí o que aconteceu. Perguntou se o pé estava grávido. Muito bom. Gente, para não ficar tão maçante, tão chato, eu tenho que respeitar também os pacientes que estão aqui presentes, né? Que deve ser uma minoria, mas deve ter alguns, com certeza. Eu vou fazer uma introdução básica da lombalgia, né, Monris? Para a gente aguçar os conhecimentos. Verdade. Faça isso, Luiz. Vamos lá. Lombalgia, tá? O que define lombalgia, tá, gente? Lombalgia é, no dicionário, dor na coluna lombar, tá? Lombalgia, dor na coluna lombar. Da região de trás das costas, dos últimos arcos costais ali, né, embaixo ali do diafragma ali, até a última prega glútea da nádega, é tudo isso dor de coluna lombosacra, né? Dor lombar. Lombosacra. Isso aí. Vou perguntar para vocês,
Quem nunca teve uma dor de coluna, que atira a primeira pedra. Ah, essa pedra eu não atiro. Com certeza, muita gente Quem já teve não dor vai de ter coluna, coragem de atirar. quem já teve dor de coluna, escreve aqui. Eu já tive dor de coluna ou eu tô com dor de coluna. Escreve aqui pra gente saber, pra gente interagir. Olha que numa plateia de 10 pessoas vai ter uns 4, viu, Luiz? Eu acho que até mais. Olha lá. Pois é. Só para vocês terem ideia, né? Eu sou professor, o Monge também. A gente tem o nosso curso de ombro, né? Que a gente enfatiza que depois da lombalgia é o segundo caso que mais chega para a gente ortopedista, né? Tem uns colegas que fazem dor no grupo, eles podem confirmar isso. Eu acho que depois da lombalgia, a omalgia, a dor do ombro, ela é a segunda colocada. Mas a primeira é a lombalgia, tá? Atinge 80% da população, tá? Não tem nenhuma diferença racial, ok, gente? E acomete mais pessoas que fumam, os tabagistas, tá? Pessoas que praticam esporte de alto impacto, tá? Pessoas sobrepeso. Quem tiver sobrepeso aí já vai afirmando, tá? já vai afirmando. Pessoas sedentárias, tá? E que estão relacionadas à marcha também e relacionadas ao trabalho. Quando eu dava plantão, né, há um tempo atrás, eu percebia que a lombalgia era a doença da segunda-feira. Segunda-feira, meu amigo, era o dia da dor de coluna. Era uma fila de 50 pacientes, tudo com dor de coluna. Impressionante a quantidade de gente, muita gente com dor de coluna. Bem, exatamente. Seguindo o fluxo, a gente pode dividir a lombalgia, a dor de coluna, com relação à sua etiologia, ou seja, a sua causa, né? As dores de coluna elas são divididas em dor mecânica, tá? Que atinge aí 90% dessas dores de coluna gerais, e as dores não mecânicas. A dor é mecânica ou comum, tá? Ou inespecífica, são 90% dos casos. E a dor não mecânica é uma minoria relacionadas secundárias a outros problemas. Quanto ao tempo de dor, tá, gente? A dor de coluna ela está dividida em aguda, subaguda e crônica, sendo a aguda de 3 a 6 semanas e a crônica mais de 6 semanas. Tá? Mais de 6 meses, perdão. Quanto na prática tem a dor agudíssima, que é a dor do travamento, né, Luiz? A dor do travamento. Tem nada pior, não. Vamos falar dela já, esse travamento. Vamos sim. Quanto à localização, tá? Eu estou dando um passo a passo para as pessoas, né? Vou repetir quem está entrando agora. Eu estou fazendo um apanhado introdutório da dor de coluna para que as pessoas que não sejam médicas elas possam entender, né, o que é a lombalgia de uma forma geral, sua introdução, para depois a gente ir ao que interessa, que é a aplicabilidade da ultrassonografia. Não é o Glauber não, Leônidas, é o Hugo. Quanto à localização, a dor pode ser de origem facetária, tá bom? Ou seja, nas articulações das vértebras. Elas podem ser de origens discogênicas, quando está relacionada ao disco. Pode ter origem radicular, ou seja, as famosas dor do ciático, quando atinge lá o ciático, né? E as dores que a gente chama paravertebrais. O que é uma dor paravertebral, gente? Dor paravertebral é uma dor de origem muscular, na região lombar, na região paravertebral, ou seja, ao lado das vértebras, tá bom? Que pode atingir as musculaturas mais superficiais, intermediárias e mais profundas, que é quase a grande maioria aí. Também tem as dores de colunas degenerativas, né, ao longo do período de vida ou ao longo do período de sobrecarga de uso, tá? Pode ter também as dores de coluna relacionadas às deformidades, às escolioses, enfim. Pode ser as infecciosas, tuberculose e outras, e também as neoplásicas por tumor. Muito bem. Depois disso tudo, a gente vai para o diagnóstico. Antes de mais nada, a gente faz uma pausa aqui. E antes de qualquer coisa, tá, gente? A gente tem que saber que, antes de um exame de raio-x ou de qualquer outra coisa, nós temos que frisar, né, Amões, a história clínica. Perfeitamente. Ver o paciente de uma forma geral.
Esse paciente é um ser humano que trabalha, que tem família, é um ser humano que tem uma vida, e isso nós precisamos saber para poder tratar essa patologia. Então, a história clínica, a anamnese bem feita, uma história bem detalhada, muitas vezes a gente consegue chegar ao diagnóstico nem tocando no paciente. Né, Morris? É verdade. Tá Eu tô rindo porque eu tô lendo os comentários aqui, tem uns engraçados. Só tá entrando amigo, viu? Tem muito amigo bom. Olha, tem aí uns cirurgiões de coluna respeitáveis, viu? Eita, que bom. E respeitados. E tem também médicos de Douro. Estou muito feliz. Além, que legal. O resto é amigo. Tem amigo pra caramba aí, viu? Então, depois da história física, do exame físico, né, da história clínica, né, a gente vai para o exame físico ortopédico, tá? E faz uma avaliação geral. E antes de mais nada, quando a gente está ali no exame físico, o paciente muitas vezes, né, Morris, ele fala, doutor, não vai pedir uma ressonância, não? Né, Morris? Isso acontece. Meu Deus, com você, como tem isso? A gente está examinando o paciente, a gente às vezes vai pedir para o paciente fazer uma deambulação, tirar a camisa, alguma coisa, o paciente, doutor, você não vai pedir nenhuma ressonância, doutor? E a gente, calma, vamos, calma. Ei, cabe um parênteses aí para contar uma historinha de doutor que é novo pra caramba, mas parece que eu tô meio velho. Eu ainda sou do tempo de paciente chegar em mim e falar assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô com as dores nas costas, eu queria bater uma chapa. Então, passou o tempo, evoluiu, doutor, eu quero fazer uma ultrassom. Agora o povo quer ressonância, rapaz. Bom demais. Mas Obrigado, assim mesmo, Charles. Funciona dessa forma. É, mais ou menos isso. Eu não peguei, eu quase peguei essa época. Olha quem está aí, o nosso amigo Charles Oliveira. Doutor Charles, grande médico da Singular de Campinas, uma referência aí no Brasil. Maravilha. Agora há pouco entrou nosso amigo Ivan, lá do Peru. Doutor Ivan. Estimado amigo Ivan. Bem-vindo. Deixa eu te falar uma coisa. Morris, depois dessa avaliação, né, que a gente faz, exame físico, história clínica, aí sim agora a gente vai para os exames de imagem. Né? Primeiro de exame é o raio-x, né, Morris? É o raio-x, é o exame mais barato, é o exame que a gente consegue fazer diagnóstico, junto até com o exame físico, fechar o diagnóstico muitas vezes, né? Uma deformidade, um raio-x bem feito, né? É verdade. Para nós que somos ortopedistas, principalmente, o raio-x é a base biomecânica do nosso pensamento ortopédico, né? Então muita gente fala, rapaz, por que você está pedindo raio-x? Meu Deus do céu! Se eu não pedir raio-x, eu não penso. Eu tenho muitos pacientes até hoje que eles chegam com a ressonância, né? De um colega, assim, e eu falo, tá, tudo bem, mas cadê o raio-x? Ah, doutor, não pediu raio-x, não. Eu fico mordido, porque na minha residência, o meu mestre me ensinava que antes de construir uma casa, você tinha que ter a base da casa. E a base da casa é a radiografia, né? Nós, ortopedistas, vemos um raio-x melhor do que muitos especialistas, né? A nossa formação toda na residência é olhando raio-x. Né? Temos a tomografia também, que nos ajuda muito nas emergências, diagnóstico diferencial, até para você ver uma primeira patologia ali relacionada a uma dor muito aguda, descartar outras patologias associadas. E, sem dúvida, indicada é um exame maravilhoso. Justamente. E a ressonância padrão ouro. Ninguém vai discutir aqui ressonância. Tá? Perfeito. É verdade. Existe também, por final, a eletroneuromiografia, tá? Que quando a gente tem alguma dúvida neurológica, a gente lança a mão dela. Mas vamos ao que interessa. Vamos para a live. Morris, ultrassonografia. Será mesmo que podemos lançar a mão da ultrassonografia no consultório? E como solicitar esses exames, Morris? Vamos lá. Quero lhe escutar. Tá ótimo. Olha, Luiz Felipe, ultrassonografia nas dores lombosacrais, hoje em dia, de algum tempo para cá, vem ganhando cada vez mais espaço. Olha aí, gente, olha o que ele está fazendo. Assim não dá. O CONAR vai proibir essa live.
Por favor, gente, rapaz. não falem pro Conar. Se eu soubesse, eu tinha trazido a minha também, rapaz. Não espalhem pro Conar, tá? Já basta lá o Gustavo Lima. Mas a bebida tá liberada, tá, gente? Tá certo. O Rafael Campeiro, eu sei que ele gosta, ele deve estar bebendo um vinhozinho. Doutor Roberto também. Olha, Luiz Felipe, a cada dia a ultrassom musculoesquelética vem ganhando mais espaço no que concerne o assunto dor lombosacral, dor lombociática, dor de nádega, dor sacrocóccix, dores de maneira geral na região lombar, na região da nádega e na região sacral. E eu te explico por quê. Porque nós conseguimos, com ultrassom, algumas proezas que com ressonância a gente não consegue. Exemplo, fazer exame e fazer uma punção guiada por ultrassom ao mesmo tempo. É impossível fazer punção fazendo ressonância magnética e punção ao mesmo tempo. Pois é. É também possível para ultrassom a gente trabalhar em um lado da região lombar e comparar com o outro lado, tudo ao mesmo tempo, em tempo real. Outro detalhe que eu acho que é interessante a gente frisar sobre o ultrassom aqui, bem interessante. A gente pode pedir o paciente para fazer certos movimentos do corpo que provocam aquele determinado grupo de músculo ou ligamento que você está suspeitando. E aí, então, a ultrassom servir da extensão do exame físico. Perfeito. Essa perfeito. é a chave da ultrassom. Essa é a chave da ultrassom. Entre outras tantas coisas que nós vamos falar sobre o método de ultrassom aqui. Inclusive, teve um artigo do Dr. João Paulo, que deve estar nos assistindo aí. Ele e o Brioche, se eu não me engano, publicaram recentemente essa extensão do exame físico a nível de ultrassonografia. Eu achei muito interessante. Sim. Perfeito. Aliás, nós ficamos devendo aí a turma de dor quando você falou nos métodos e deixou de falar na termografia computadorizada. Isso. É muito interessante para avaliar dores também, o pessoal das dores neuropáticas e dores de maneira geral, como um primeiro exame, um screening muito bacana, inclusive em medicina esportiva. Fica aqui a nossa homenagem aos nossos amigos João Paulo e Brioski e toda a turma de dor que trabalha com termografia cutânea computadorizada, tá bom? Boa noite, Everaldo. Boa noite, Juliano, meu irmão. Quem chegou aí, rapaz? É Everaldinho. É ele. Morris, deixa eu te falar. E como é que a gente solicita esses exames? Como é que a gente solicita o exame de ultrassom no consultório? Porque muitas vezes, entenda, as pessoas que estão aqui assistindo, muitas vezes, tem alguns colegas, óbvio, alguns radiologistas, alguns colegas ortopedistas, que não têm essa intimidade com a ultrassonografia, não sabem o poder da ultrassom. E tem alguns pacientes aqui, inclusive pessoas que estão assistindo, que não sabem que a gente pode lançar a mão da ultrassonografia para ver ali, de fato, algumas patologias relacionadas à dor de coluna. Como solicitar isso? Como falar? Como explicar que a gente pode solicitar esses exames? Certo. Veja só. Túlio. Ó quem chegou, rapaz. Grande Tulhão. Tá difícil de não saudar todo mundo. Muito amigo chegando por aí. Muito, já muito 102 bons amigos. Batemos 103. Olha aí. Luiz Felipe, veja só. Para a gente pedir ultrassom da coluna, o prudente, porque afinal de contas nós vamos trabalhar com plano de saúde, na maioria das vezes. Então, nós não podemos cometer injustiça com os gestores do plano de saúde, pedindo exageradamente uma quantidade gigante de exames. Seria ideal a gente fazer da região lombar bilateral, 2 quantidades em partes moles, da região sacrocóccix, das nádegas, portanto, seria uma articulação, sacrocóccix, e mais 2 quantidades de partes moles para as nádegas, bilateral, obviamente. Seria, então, já 5 exames. E para que a gente não colocasse 5 pedidos de Doppler associado, que vai encarecer bastante, que a gente pedisse apenas uma quantidade de Doppler de estrutura isolada, porque, afinal de contas, não é em todo momento nós vamos estar usando Doppler.
mas em alguns momentos nós vamos ter que utilizar desse recurso, que é bastante importante. Nós vamos utilizar o Doppler, nós vamos utilizar aqueles que têm equipamento que pode, a sonoelastografia associada. Então, é interessante que se peça uma articulação, 4 partes moles e uma Doppler de estrutura isolada, quantidade 1. Uma outra configuração de solicitação que você podia fazer é 2 partes moles, 2 articulações e um Doppler. Ou seja, sempre peça 5 quantidades, porque você vai rastrear a coluna lombar de cima para baixo até a nádega, até a região da prega glútea inferior. Portanto, você vai estudar toda uma região bilateralmente. Perfeito. E você vai gastar um pouco de tempo para isso. Sim, sim. Então, esse é o pedido de exame. Desculpe aí a turma que não é médico. Agora, nesse momento, eu acabei de falar com os médicos, um pouco prático, sendo um pouco pragmático, para poder orientar os colegas como pedir esse exame. Tá bom, gente? Se você não quer ter problema com o auditor, não peça mais de um Doppler, tá bom? O doutor austríaco, doutor Manfred Ganher, em 2004, tá? Ele fez uma publicação de bloqueios dos nervos lombares, facetários guiados por ultrassom, e nesse estudo sonoanatômico, ele deu uma abordagem à metodologia, né? Ele abordou essa metodologia e eu te pergunto, você tem algum protocolo de avaliação da coluna? Para o pessoal que está assistindo, quando o doutor pede um exame de ultrassom, de ombro, de pé, de tornozelo, nós temos umas posições, que são posições de protocolo, posição 1, posição 2, posição 3. Isso é uma rotina, o qual a gente faz para todo paciente. Tá? É uma rotina básica. De coluna, existe um protocolo seu? Já pensou em fazer um? E qual é o seu protocolo hoje para fazer avaliação de coluna a nível diagnóstico na pequenina Fisiogin? Luiz, veja só. Eu tenho um protocolo específico. Eu parti esse protocolo em 2, porque tem certos pacientes que a dor lombosacra dele é uma dor que está muito mais localizada na região sacrococcus, sacroiliacas e nádegas. Tem outros que a dor também vai à região lombosacral, sacrococcus, sacroiliacas e nádegas. Então, o protocolo é muito tranquilo. A gente começa sabendo até onde a ultrassom consegue levar imagem para você ver. Então, nós sabemos que o nosso limite é o músculo ilho-psoas, quando nós estamos lateral a um corpo vertebral. Quando nós estamos em cima de um corpo vertebral, o nosso limite depende do lugar que você está com o seu transdutor. Perfeito. Se você chegar com o transdutor a um determinado ponto, o seu limite vai ser a lâmina. Se você conseguir um acesso no espaço interlaminar, você vai conseguir observar todo o complexo posterior, a porção anterior, a dura mater, até o ligamento longitudinal anterior. Portanto, em tese, se tiver uma hérnia bem naquele rumo, você consegue vê-la também. Obviamente, a gente sabe que não estou aqui advogando que o ultrassom vê hérnia de dia. Não. De jeito nenhum. Já citei que a ressonância é padrão ouro. Sim, claro. Mesmo porque as hérnias que mais dói são aquelas que vão na direção do forame, é ultrassom aí que não ia ver de jeito nenhum, né? Possivelmente. Então, o nosso limite é chegar em um plano ósseo. Chegou no osso, você não consegue ver mais nada. Então, o que você deve pensar? Sempre, quando for fazer um ultrassom da região lombar, vamos falar de lombar primeiro, lembrar que você está numa topografia. Aí eu lembro aos meus colegas, os velhos e bons autores, o Testi e o Latagé. Portanto, anatomia topográfica. E o Neper? Sim, mas eu estou falando de topografia, anatomia topográfica. Ainda ontem eu publiquei, lá no grupo da minha turma de formado, um professor meu, e até escrevi isso para o Zé Vitor, um colega, meu professor na Universidade Federal do Maranhão, há muito tempo atrás, há 32 anos atrás, eu solicitei para ele uma nota na aula de anatomia. Eu falei, professor, e aí, o
que eu acertei? Ele disse, pô, você acertou todas. Você está de parabéns. Nota 8. Eu disse, 8? Pô, eu acertei tudo. Não é 10, não. Ele falou assim, não. 9 eu dou para o meu irmão Afonso Amaral, que é também seu professor de anatomia, é o melhor anatomista desse Maranhão aqui. 10 eu só dou para o Testi, o Latagé e o meu amigo Frank. Eu disse, Frank? Que Frank é esse? Ele, Frank Netter, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu guardar meu 8 aqui e ir embora feliz. Mas olha, eu vou voltar ao que nós estávamos falando, porque senão esse assunto fica espichado demais. Veja só, PL subcutâneo e fáscia. Não se esqueça, ali nós vamos encontrar a fáscia lombar. Nós sabemos que nós temos 2 lados, tem a linha central, onde nós vamos encontrar os processos espinhosos, e do outro lado nós vamos ter a musculatura paravertebral. O segredo, identificou a fáscia, ponha o transdutor transversalmente e identifique cada músculo. Lembrando que lá do fundo, o primeiro deles é o multífido. Depois nós vamos encontrar o longuíssimo, depois nós vamos encontrar o ilho costal. À medida que nós vamos subindo o transdutor, a imagem, o foco, nós vamos lateralizando até chegar no quadrado lombar. E mais lateral ao quadrado lombar, nós vamos encontrar os oblíquos. Os oblíquos. Oblíquo externo, oblíquo interno e o próprio transverso. Perfeito. Lembrando o seguinte, Luiz Felipe, a fáscia lombar é dela que origina o músculo latíssimo do dorso. Não podemos esquecer disso também. E o músculo latíssimo do dorso, ele origina na fáscia plantar, vai se inserir aqui no braço, depois a turma dá uma revisada nessa anatomia. Ele é um bom adutor do ombro, ele auxilia na rotação interna do ombro, mas ele tem um papel importante, que é auxiliar no fechamento do tórax, na hora que o indivíduo está fazendo um movimento expiratório, ok? Então, é um músculo bastante importante, a gente tem que saber que a fáscia lombar é, vamos dizer, a êntese original do músculo latíssimo do dorso. Ele tem um pilar lateral, de um lado e do outro, que vai se prender na espinha ilíaca póstero superior. Então, aí eu já estou querendo te dizer o seguinte, a espinha ilíaca póstero superior vai ser o seu ponto de base. É ali que você tem que colocar o transdutor. Inicialmente, depois que você viu pele, subcutâneo, rastreou fáscia, vá para a espinha ilíaca póstero superior, gira o seu transdutor na direção da 12ª costela, naquele ponto ali, transdutor longitudinal obliquado. Longitudinal, isso, obliquado. Obliquado para cima. Aí você vai identificar a fáscia lombar, no que vem no pilar de inserção do latíssimo do dorso, inserindo na espinha ilíaca póstero superior, e por debaixo você vai ver um pequeno tendão laminar, que é o tendão do músculo quadrado lombar. Então eu começo por ali. Até aí, Luiz Felipe, eu vou com o transdutor linear, tá? Dá para ver bem. Ô, Luiz Felipe, eu vou mandar a Hebe trazer água aqui para mim. Bora, Hebe, me ajuda. É uma assistente de palco horrorosa, não dá água pro pai. Aí, Luiz Felipe, que eu vou... Ó, lá vem ela. Já vai trazer. Aí, nesse ponto aí, se eu tiver interessado apenas em estudar a região lombar, o meu transdutor linear ainda vai passar pelos processos espinhosos. Os ligamentos supraespinhoso e interespinhal são identificados, estudados com cuidado, principalmente os 3 últimos níveis, porque ali nós podemos encontrar impacto por hiperlordose, a chamada bus trap. Às vezes você encontra esses ligamentos espessados, inflamados, e o paciente dizendo é aí que dói. Você tem também que tomar cuidado, o paciente pode estar vindo de um trauma, pode ter uma lesão, uma fratura ali num desses processos. Às vezes a gente encontra
em pacientes espondilíticos, espondiloartrósicos, mas muito mais nos de espondilite, uma dica para focos calcificados. Uma dica para os alunos aí do Dr. Leônidas e do Dr. Leonardo, estão fazendo o curso dele online. Essas dicas para o paciente aí, ó, reumatológico. Acho que fica a dica boa aí, hein? Chegou! O Conar não pode vir aqui, não. Isso aqui é água, hein? Sei. Tá com cara de vodka isso aí, hein? Não, não é não. É água. Se eu beber um troço desse tamanho de vodka, eu não dou conta de mais nada. Sou muito mole para álcool. E Luiz Felipe? Aí, então, eu faço um rastreio com o meu transdutor em cima dos processos espinhosos, dos ligamentos interespinhosos. Vamos ter tratamento. Se o paciente for muito magrinho, eu jogo o foco do transdutor mais profundamente, diminuo a frequência. Se for o caso, eu jogo um trapezoidal e tento ver lâmina, faceta, com esse transdutor. Se eu perceber que, não, o paciente é mais fortinho, mais musculoso, imediatamente eu faço o câmbio do transdutor para um transdutor convexo. Hoje em dia, a gente já tem transdutor convexo que vai até 9, 10 MHz. Portanto, você regula um transdutor convexo com a maior frequência que ele puder dar. Lembre-se, esses transdutores são feitos para abdômen. Então, quando a gente vai ver músculo esquelético, coluna, o ideal é que a gente trabalhe em resolution, ou seja, na maior frequência que ele puder. Ajuste as harmônicas para que você consiga uma segunda harmônica boa com esse transdutor. Ajuste o ganho, foco, e aí sim eu vou partir para a parte mais profunda, onde eu vou identificar, mais uma vez, os processos espinhosos no centro. Em seguida, vou levar o transdutor minimamente para uma das laterais, onde nós vamos encontrar as imagens típicas das lâminas, que parece muito com umas cabeças de cavalo de corrida. Por isso que é o nome de sinal da cabeça de cavalo, ou também chamado de sinal de dente de serra. São descritos na literatura há muito tempo, quando se fala de técnica de coluna. Ali tem um artigo do Alejandro Ortega, publicado em 2014, que ele fala todo esse estudo aí da região. Ele descreve muito bem isso aí. Tá muito bom hoje. Você acha isso aí tudo. Inclusive, você acha vídeo no YouTube a esse respeito extremamente útil, muito bacana. A turma está querendo que esse método pega na coluna. É muito bacana. Sem dúvida. Aí, Luiz Felipe, eu vou seguir. Se eu seguir para uma das laterais, então eu vou encontrar o sinal da cabeça de cavalos, que significa que eu estou vendo facetas. E se eu tiver com um transdutor convexo, eu vou pegar 3 ou 4 níveis. É o que mais dá, no máximo 4 níveis com algum transdutor maior. Mas 3 níveis é certo que você vai conseguir pegar. E imediatamente mais para a lateral, você vai identificar, então, a imagem dos processos articulares. E ali, nos processos articulares, vão estar as facetas. Aquilo ali, eles chamam, alguns autores, de corcova de camelo, ok? Outros chamam de morro e vale. Eu prefiro essa segunda denominação, morro e vale. Lembrando, a faceta está em cima do morro e no vale estará os ramos mediais. Ou conhecido também como ramo médio. Ramo médio. Ramo médio ou ramo medial. São os ramos da raiz posterior que você vai identificar naquelas regiões, e são exatamente esses nervinhos, os ramos médios, que vão inervar o contorno das facetas articulares. Portanto, ó o cara, rapaz. Tô dando a dica para minha esposa. Saúde. Até agora não se tocou ainda não. Então, Luiz, esses ramos mediais são os ramos que inervam a cápsula das facetas articulares, as facetas articulares, e inervam também a musculatura mais profunda ali, particularmente o multífido, o longuíssimo também. Então, esses ramos mediais podem ser alvo
para tratamento de dor na coluna. Então, nós sabemos que cada faceta tem o seu ramo medial caudal e tem o seu ramo medial cefálico. Se, porventura, precisarmos fazer o bloqueio desses ramos, nós devemos bloquear tanto o caudal como o cefálico. Morris, nós temos 20 minutos ainda de live. Nós temos tratamento para ver ainda, tá? Tá, peraí, tô acabando. Cabe. Tô terminando. Então, em seguida, você vai para a lateral, sai dos morros e vales, e vai para a lateral, onde você vai encontrar os chamados processos transversais, ou processos transversos das vértebras. E ali cabe uma observação. No plano profundo dos processos transversos estará o músculo psoas. Entre o psoas e o processo transverso, distal e profundamente ao processo transverso, vai estar passando também a porção lateral das raízes posteriores. Então, isso é um dado interessante para a gente poder conversar com os colegas. Mais ainda, se você tiver em L4 e L5, se você sair um pouquinho mais para a lateral e fazer uma mínima orientação obliquada no seu transdutor, você vai conseguir ver o ilíaco um pouco abaixo e esses dois processos transversos L4 e L5 e o ilíaco abaixo. Vai ter uma imagem triangular com fibrilado ligamentar. Aquele ligamento chama-se ligamento ilho-lombar. Talvez esse ligamento seja uma das grandes chaves da lombalgia, da dor transversa, a dor em barra, que a gente vê muito, e muito mais também a chave para você tratar as crises de travamento de dor em pacientes que fez artrodese lombosacra. Perfeito. Isso eu falei para lombar. Se a gente descer o transdutor agora para a região lombosacra, nós vamos ainda com o transdutor encostado na espinha ilíaca póstero superior, eu vou girar o transdutor na direção do sacro e vou encontrar embaixo um triângulo hipoecogênico, que é a articulação sacroiliaca com o seu ligamento sacroiliaco. Dá para ver perfeitamente. Se você rastrear um pouquinho mais para dentro, você vai encontrar o primeiro forame sacral. Perfeito. Aí, Luiz, ali um ponto que a gente utiliza para fazer uma das punções de sacroiliaca. Eu não faço punção de sacroiliaca num lugar só. Você já sabe disso. Então, nós vamos fazer ali do primeiro forame sacral, a punção sempre de dentro para fora. Vamos falar de tratamento depois. Depois a gente vai identificar o segundo forame sacral, arrastando o transdutor transverso, e no rumo do segundo forame sacral você não vai ver mais a espinha ilíaca póstero superior, portanto, a articulação vai estar bem transversalzinha. Para finalizar, eu jogo o transdutor agora em cima do sacro e identifico as vértebras sacrais até encontrar S3 e S4. Você vai ver ali os dois chifrinhos, giro o transdutor e veja o hiato sacral, ok? Perfeito. Para concluir, obviamente, nessa hora eu já estarei com o transdutor linear de novo. Aí eu observo o ligamento sacrocoxigiano, levo o transdutor longitudinal até identificar o cóccix. Olha, Luiz, eu faço um ângulo entre o sacro e o cóccix, passando por fora, como se fosse aquele ângulo que eu faço para valgismo de hálux no pé. Eu faço um ângulo muito semelhante àquele, passando por cima do sacro e por cima do cóccix. Se esse ângulo estiver acima de 50 graus, eu posso te afirmar que esse paciente tem horizontalização com anteriorização do cóccix. Então, muitas pacientes, principalmente do sexo feminino, têm esse padrão por causa de quedas, caiu sentado desde a infância, e às vezes faz uma coxigodinia importante. É bom lembrar que bem ali de trás da articulação entre o sacro e o cóccix, a gente também tem uma janelinha para fazer o bloqueio do gânglio ímpar, tá bom? Isso. Aí, Luiz, para encerrar o exame, eu parto então para a nádega. Coloco o transdutor. Primeiro rastreio os 4 quadrantes da nádega, observando subcutâneo, pele, para ver se tem alguma retração, alguma fibrose, alguma
um corpo estranho, Perfeito. alguma calcificação, injeções antigas e assim por diante. Óbvio, nós sabemos que em alguns casos podemos encontrar as complicações de cirurgia plástica, implantes de prótese. Bom, injeção de agulhas. Isso, exatamente. Bom, que não chega no plano muscular. Isso, exatamente. Vamos aprofundar. Eu vou ao espaço glúteo profundo. Fica debaixo do glúteo, onde nós vamos ter os músculos rotadores externos no plano profundo, o piriforme, o gêmeo superior, o gêmeo inferior, o obturador interno. Nós vamos ter também o quadrado femoral. Essa musculatura rotadora externa é facilmente observada. Lembrando que o nervo ciático, ele origina no plexo lombo-sacro, de L4, L5, L5, S1, S1, S2, S3, ali formam, como se fosse no plexo braquial, vai formar um plexo, mas vai formar um plexo para formar um nervo só, que é o nervo ciático. Esse nervo ciático ele vai sair... É o nervo famoso? Nervo asiático aqui em Goiás. Asiático. É o famoso nervo, asiático. O nervo isquiático, conhecido como ciático, e alguns pacientes pobrezinhos chamam de asiático. Asiático. E esse nervo, ele emerge do plexo lombosacro e penetra dentro do forame isquiático maior, passando por cima da cabeça do obturador interno, e sai na nádega por debaixo do piriforme, entre o piriforme e o gêmeo superior, em 85% dos casos. 15% dos casos ele sofre alguns tipos de variações, depois a gente pode mostrar isso, os colegas podem relembrar essas variações do nervo ciático. Então ali, Luiz Felipe, é o espaço glúteo profundo, aonde dá uma dor terrível, que é a dor glútea profunda, uma das dores mais subdiagnosticadas da medicina. E é bom a gente ter esse espaçozinho aqui para falar minimamente dessa dor. Então, a ultrassom é capaz de ver essa emergência desse nervo. E aí, tem duas formas de ver. Tem a forma nutélica e tem a forma raiz. A forma nutélica, você vem arrastando o transdutor transversal a partir do ilíaco, até que você vê que descortina, abre um buraco, que é o forame isquiático maior, e ali você vai ver muito bonito o músculo piriforme longitudinalmente e o nervo ciático transversalmente passando por debaixo dele. Se você ligar o Doppler, você vai ver as artérias glúteas ali na região, mais para baixo um pouquinho da espinha ciática, você vai ver a artéria pudenda, e assim por diante. Maravilhosa, não tem defeito a forma nutélica, não. Mas a forma raiz, que eu uso ela mais, você vem de fora para dentro, com o transdutor longitudinal obliquado externo, em cima do ilíaco, e de repente você vê descortinando para você, abre um buraco no ilíaco, e esse é o forame isquiático maior. Aí você vai ver o piriforme na forma de um triângulo, porque ele vai estar cortado obliquado, transverso obliquadamente, e debaixo dele você vai ver o bonito nervo isquiático passando por cima da espinha isquiática na sua forma longitudinal. Dá para ver o fibrilado do nervo isquiático. Luiz Felipe, também naquela região eu jogo o transdutor entre o tubérculo isquiático e o sacro, tendo como referência o ligamento sacrotuberal. Debaixo do ligamento sacrotuberal vejo o canal do Alcock, ligo o Doppler, identifico a artéria pudenda, ali também um ponto para punção de pudendo. E, para a gente terminar, ainda falta duas coisinhas na nádega. Um é ver a origem dos isquiotibiais no tubérculo isquiático, é fácil de ver. É uma origem que os livros mostram que ela é 3, mas na prática ela é uma só, uma lâmina, que dá origem ao bíceps lateralmente, ao semitendíneo, ao semembranáceo medialmente. E encerro o meu exame com o paciente deitado de decúbito ventral, obviamente, faço uma flexão do joelho do paciente e peço à minha assistente que rode o pé do paciente para um lado, para o outro, enquanto eu observo o trabalho do músculo quadrado femoral, passando entre a tuberosidade isquiática, o grande trocânter e o pequeno trocânter por baixo ali. Se a gente perceber que existe
uma aproximação muito grande dessas estruturas, pode ser que esse paciente esteja tendo uma síndrome do impacto isquiofemoral, que também é uma das causas da região da nádega. Eu acho que o que eu estava lembrando é só isso aí, tá bom? Ó, eu não falei de coluna pediátrica, faltou muita coisinha aqui na técnica, mas a gente tem uma sistemática. Temos 10 minutos para finalizar. Sim, tá? Vamos finalizar então, pode vamos falar. Vamos ao tratamento. Bem, para o pessoal que está assistindo, tá? Depois de uma aula de anatomia dessa, depois de tanto nome, tanta coisa, pode ficar um pouco chato para o paciente, aquele pessoal que não entende, mas isso você pode também entender que são as várias possibilidades que a ultrassom nos traz nos dias de hoje para fazer um diagnóstico, né? O médico hoje que é ortopedista, trabalha com ultrassom, ele tem todas essas ferramentas a nível de diagnóstico e de avaliação. Ou seja, é um complemento a mais. Você tem a radiografia, e se você tiver uma ultrassonografia, um conhecimento, você pode lançar a mão desse exame para ainda mais ajudar no diagnóstico. Pois bem, a lombalgia, tá, gente, ela tem um tratamento. A gente divide tudo na medicina, tudo na ortopedia, a gente divide em tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Tratamento conservador, para quem não é da área, para quem não entende, é o tratamento que você não faz cirurgia. Aquele remédio é o tratamento que você faz medicação, é um anti-inflamatório hormonal, é um analgésico, é o repouso, é a fisioterapia, é a descarga, né, desse paciente. Tudo isso a gente define como tratamento conservador. Depois do tratamento conservador e para o cirúrgico, tem um tratamento intermediário. O cirúrgico é quando tudo falha, nada dá jeito, a gente indica cirurgia. Mas o tratamento intermediário, a nível de ultrassom, é o que a gente chama de bloqueios. Tá? E aí, Morris, aonde é que se enquadra a ultrassonografia nesse tratamento intermediário? Quando está indicado esse tratamento? E eu vou fazer a pergunta, o que é o bloqueio teste? Tá. Eu vou começar te respondendo por essa última. O bloqueio teste, o senhor fala agora não, depois. Vamos lá. Quando se enquadra e quando está indicado um bloqueio nesse paciente? Sejamos breves, temos menos de 10 minutos. Ok. Olha, um paciente que se enquadra para bloqueio é praticamente todo paciente que tem uma dor que não passa com as medidas iniciais que você acabou de enumerar. Esse paciente, normalmente, ele é um paciente chamado travado. Doutor, eu travei, não consigo melhorar, já tomei... Ó, propaganda, hein? Já tomei muita medicação, se automedicou. O Hugo está me perturbando. Já se automedicou e assim por diante. Esse paciente, ele pode ser um bom candidato, sim, para fazer tratamento de intervenção guiado por algum método, seja por ultrassom, seja por radioscopia, mas esse paciente é um paciente que, rebelde ao tratamento inicial, ele tem uma indicação, sim. Perfeito. Quando você opta em realizar um procedimento no consultório ou no centro cirúrgico? Bom, os bloqueios testes, todos eu faço no consultório. E todos eles. Tanto bloqueio de faceta, como os bloqueios de ramo médio, esses todos eu faço. Eu não faço bloqueio foraminal, eu não faço bloqueio epidural caudal em consultório, de jeito nenhum, e nem tampouco os bloqueios simpáticos em consultório. Isso tem que ser feito realmente em centro cirúrgico. Todos os demais bloqueios que se faz, bloqueio de faceta, bloqueio de ramo médio, todos os bloqueios de trigger points eu faço em consultório. Um resultado muito bom e até agora, graças a Deus, nunca tive nenhuma complicação grande. A maior complicação que a gente tem ali, às vezes, é uma lipotímia, coisa rápida, uma queda de pressão arterial, muito pouco. Isso se você utilizar mais de 12 ml de lidocaína. Se você usar menos de 12 ml, praticamente seu paciente não sente nada, viu, Luiz? Tá. É bem Vamos tranquilo. Lá. Qual a sua experiência no bloqueio teste da coluna lombar antes da indicação de uma ablação por radiofrequência, ou seja, uma risotomia, tá? Uhum. Lembrando que a gente faz isso em outras doenças e articulações.
Certo. Veja só, Luiz. Existe uma resolução da própria ANS que recomenda que os planos de saúde tenham o direito de exigir do cirurgião que se faça um bloqueio teste. E se esse bloqueio funcionar, que o auditor possa autorizar a fazer o tratamento por risotomia. Portanto, a risotomia não é um procedimento que você apenas pede e um computador de lá te autoriza, não. É um procedimento que tem que ser auditado e os auditores seguem esse protocolo. Eu exijo um bloqueio teste. O colega pede um bloqueio teste, ele pode levar o paciente dele para um centro cirúrgico, ficar a manhã inteira para fazer um bloqueio teste, guiado por escopia, ganhar radiação, ocupar a sala e assim por diante. O que a gente tem oferecido de uns tempos para cá é fazer que esse paciente melhorou com o bloqueio teste, para que ele possa argumentar com o auditor e requerer, então, a guia de autorização para fazer os procedimentos. Oi? Que bom! Então, Luiz Felipe, olha, eu tenho tido, então, experiência de ensino desses bloqueios aqui na clínica já há algum tempo e tenho também feito esses bloqueios, graças a Deus, com muito êxito, viu, Luiz Felipe? Tá bom, tá. Exatamente. Certo, certo. Certo. Tá sem som aí, Luiz Felipe. Eu tô te ouvindo bem, mas a Hebe acabou de vir falar aqui que você tá falando, mas tá sem som. Mas eu te ouvi. Gente, olha, nós estamos com pouco tempo, eu tô com medo do Luiz Felipe tá sem som. Então, veja só, eu vou responder porque eu já entendi o que você falou. Tá me ouvindo, Luiz? Eu tô aqui. É o Luiz Felipe aí? Ei, Luiz Felipe tá sem som. Luiz Felipe, eu vou concluir de cá. Fica de boa, eu já entendi o que você queria falar. Amigos, veja só. Conclua, tá. conclua. Veja só. Tá. Se você tem um paciente que chegou para você com a ressonância magnética, um raio-x, com espondilodiscartrose intensa, e esse paciente teve um travamento, está travado, simplesmente não consegue andar, já tem alguns dias que ele está com dor. Qual é o grande objetivo desse paciente? Retornar ele ao estado que ele estava antes do travamento. Aí. Ei, vocês ainda estão por aí?
Gente, eu vou encerrar. Eu tô querendo te dizer o seguinte. Todo bloqueio para dor, todo bloqueio que você fizer, a grande intenção é você voltar o paciente à condição que ele estava antes. Você não consegue voltar ele para a condição imaginológica dele, porque é uma artrose, uma discopatia degenerativa. Então, se você conseguir voltar o paciente à condição inicial da semana antes dele ter a dor, de como ele vinha vivendo, você vai fazer um bem muito grande para esse paciente. E isso pode ser feito perfeitamente guiado por ultrassonografia, ok, gente? Fica essa mensagem aí. Um grande fraternal abraço a todos os colegas que vieram aqui nos prestigiar. Que pena que o Luiz Felipe desapareceu aí nos últimos minutos, Luiz Felipe. Mas olha, um abração para todos, um grande abraço a todos os amigos que aqui vieram. Estou muito satisfeito, eu nunca tinha feito esse tipo de modernidade, essas tais de live, então é bom demais. Eu fiquei sabendo agora que nós batemos a Sandy Júnior aqui, ó, foi bom demais. Luiz Felipe, você tá de volta aí, rapaz? Pera, vou chamar. Vou te chamar aqui, vou despedir dos nossos amigos, tá, Luiz Felipe? Tô aguardando você entrar aí, viu, rapaz? Ó, conectando. Eita, entra aí, Luiz Felipe. Perguntaram sobre o transdutor, qual a marca que usa e sobre quais os tipos de injetáveis. Meus amigos, sobre a pergunta da marca de aparelho, o tipo de transdutor são os convexos lineares, a marca de aparelho e também a medicação injetável, eu vou deixar para responder isso para vocês depois, a qualquer momento que vocês quiserem me perguntar aqui no particular, tá bom? Ó, Luiz Felipe tá aí de volta, rapaz. Agora nós podemos continuar. Tá me escutando? Eu despedir de vocês. O meu som tá bom? Tá ótimo, eu tô te ouvindo bem. Ah, que bom, que bom. Tá, então assim, para finalizar, né, Morris, depois dessa sua conclusão enfática desse tratamento, do bloqueio para esses pacientes, para eles voltarem à condição original, que é justamente o bloqueio e não a cirurgia de imediato, eu acho que fica frisado aí para as pessoas que estão nos vendo que a ultrassonografia ela veio num caminho sem volta, né? A partir de agora, a gente tem que lançar a mão sempre a nível diagnóstico e a nível de bloqueio diagnóstico para que nós possamos sempre tentar trazer esse paciente para o estado inicial dele, sem dor, de uma semana atrás, e para que a gente possa recondicionar esse paciente, para que a gente possa iniciar uma fisioterapia, um RPG, um pilates e qualquer outra atividade para que esse paciente possa fortalecer a musculatura lombar, o quadrado lombar, né? Eu tenho um caso em casa, meu pai, por exemplo, ele foi a um médico há um tempo atrás e falou: Felipe, o médico falou que meu quadrado lombar está hipotrofiado. Pô, que legal, é raro você ver, até às vezes numa ressonância, uma descrição de quadrado lombar, uma hipotrofia desse músculo, uma musculatura que faz toda a diferença na dor de coluna, tá? Então, isso é muito importante. Eu queria agradecer a todos os participantes que estão aqui nos acompanhando desde cedo, entregando sua sexta-feira aqui para ver dois carequinha falando sobre um tema tão assim novo, né? Inovador. Muito obrigado a todos. Essa live, a minha, vai ficar salva lá no meus stories. Quem quiser pode acompanhar desde o início. Essa live do Morris também vai ficar no final, Morris, você bota salvar nos stories. Vai ficar lá nos stories também, tá? Muito obrigado por todo mundo, obrigado à minha família, minha esposa, obrigado à família do Morris, a Lara, a Hebe, a Terezinha, a Zuzu, a todo mundo, a Fisiogin, obrigado a todos. Muchas gracias a todos que están nos viendo aí de toda a América Latina, a Cláudia de Medellín, a Lena, a Iván de Perú, a la Argentina, a todos, además, muchas gracias. Convidar também para o próximo tema, Morris. O que você acha de fazer a parte 2, para nós brigar de novo por essa ultrassom? Tô dentro! Então, beleza, vamos preparar um tema bem acirrado para a gente fazer Vamos conversar mais com os nossos conversar mais um pouquinho,
para a gente levar entretenimento, levar um pouco de alegria, levar um pouco de conhecimento às pessoas que não têm a oportunidade de saber o que a ultrassonografia nos permite nos dias de hoje. Levar até um pouco de riso nessa pandemia que tanto nos aflige, que tanto nos resguarda em casa. Meus sentimentos, as pessoas que têm perdido pessoas próximas ou amigos. Fica aqui o meu carinho, meu extenso e fraternal carinho, abraço e beijo a todos. Muito obrigado. Infelizmente, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa aí, estamos à disposição. Eu prometo que vamos responder todos da melhor forma. Morris, passo a palavra para você e, ademais, muito obrigado de coração. Um beijo. Obrigado a você, Luiz. Mais uma vez, esse é o cara aqui, ó. Obrigado, essa é a Bíblia. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado. Obrigado a todos os colegas médicos que aqui estiveram. Tem médico do Brasil inteiro que passou por Tem. Muita, grande maioria, meus ex-alunos, meus amigos fraternos. Isso. Muito obrigado aos meus queridos amigos da região andina, sobretudo os amigos peruanos, os argentinos, uruguaios que aqui estiveram. Um grande fraternal abraço à comunidade médica do Peru, da qual eu faço parte. Graças a Deus, estou junto com os peruanos desde o começo da ultrassom musculoesquelético naquele país. Tenho a satisfação de ter vocês como amigos. Muito obrigado aos meus amigos particulares que aqui vieram, ao estimado povo da minha linda Uruana. Uruana. Aqui, tinha uruanense me prestigiando. Você já que conhece bom. Uruana, né, Luiz Felipe? Já teve comigo com lá. certeza. Já comi muita melancia lá. Meus colegas da pequenina Fisiorgim, meus colegas ortopedistas aqui de Goiânia, aos inúmeros colegas que aqui vieram nos prestigiar. A primeira, e fiquei tão entusiasmado. Espero em Deus que a gente possa se encontrar de novo e aprender um pouquinho mais de medicina, trocar experiência um com os outros e trazer aqui um pouco da nossa amizade para vocês nesses dias tão difíceis que estamos passando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado aos meus filhos que aqui participaram. Obrigado, Morris. Me dando assistência, Zuleiquinha e toda a minha turma. Um abraço para vocês e obrigado, viu, bichão? Um brinde. Para nós aí. Um brinde. Cuidado com o Conar. Conar. Um brinde. Obrigado. Um brinde. Abraço. Até a próxima. Semana que vem, estamos juntos. Um abraço, amigos. Obrigado. Tchau, tchau.